Falando ainda de Estados Unidos, o debate dentro do Partido Republicano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre um projeto de lei de corte de impostos, retorna à Câmara dos Deputados hoje. O nosso comentarista Alan Gani já está aqui com a gente para trazer mais explicações a respeito desse tema. E aí, a tendência é que seja aprovado, Gani, como é que está isso e benéfico para o Trump, né? A tendência é que seja aprovado, até porque ele tem maioria na Câmara dos Deputados. Foi uma votação bastante apertada no Senado. Agora, é um pacote que gerou críticas dentro da sua base de apoio. Aliás, pegando um gancho no comentário anterior do Acácio. Ou seja, o pessoal ali do MAGA entendeu que Donald Trump continua aumentando o déficit fiscal e isso é um problema nos Estados Unidos. O déficit fiscal deve aumentar na ordem de 3,3 trilhões de dólares, numa dívida pública dos Estados Unidos que já está na casa de 100% do PIB, ou seja, 36,3 trilhões de dólares. E isso mostra, na verdade, que o déficit em transações correntes americanas, ou seja, o que representa a saída e entrada de dólares de transações com o resto do mundo, transações na balança comercial e de serviços e de renda, não tem absolutamente nada a ver com as tarifas protecionistas colocadas pelos outros países. Isso é uma retórica de Donald Trump. Na verdade, o déficit em transações correntes dos Estados Unidos, gigantesco, decorre essencialmente de um governo que é essencialmente gastador. E não se trata apenas do governo de Donald Trump. Inclusive, tem um meme que corre nas redes sociais dos Estados Unidos dizendo o seguinte: não importa em quem você vota, as bombas continuarão caindo e o déficit continuará aumentando. Isso de Bill Clinton a Bush, passando por Obama, Biden e Donald Trump. O déficit americano é um problema crônico e isso, em algum momento, vai tornar essa dívida norte-americana insustentável. Não estou dizendo agora, mas em algum momento eles vão ter que também cortarem os seus gastos. Trump deve estar vendo algum tipo de benefício isso, né? Porque parece uma autossabotagem para a própria economia dos Estados Unidos, né? Esse modelo, Soraya, enquanto o mundo continua financiando os Estados Unidos, ele acaba parando de pé. Na verdade, o que acontece? Os Estados Unidos têm uma grande vantagem porque eles têm a reserva global, ou seja, eles têm a principal moeda que é utilizada nas transações econômicas e financeiras, que é o dólar. Com isso, todo mundo compra títulos da dívida norte-americana, né? Todos os países, principalmente China, Japão, Arábia Saudita, financiam os Estados Unidos e os Estados Unidos acabam tendo uma situação mais confortável. Por quê? Porque o governo norte-americano se transformou basicamente numa espécie de maquininha de cartão de crédito, ou seja, com todo esse dinheiro que vai para os Estados Unidos conseguem, o governo norte-americano, financiar subsídio para as empresas, seguridade social, orçamentos militares. O problema é que esse modelo ele precisa ser repensado. Ele é insustentável a médio e longo prazo. Por enquanto, pensando em curto prazo, é uma situação, claro, favorável para Donald Trump. E geralmente governos, sejam eles democratas ou republicanos, eles gostam mesmo de gastar, porque isso evidentemente aumenta a popularidade do presidente. Agora, Cássio Miranda, é claro que isso a longo prazo precisa ser mais bem observado, como destacou aqui o Gani, e talvez por isso que a gente não tenha esse consenso até agora de se é uma boa ou não esse pacote de um modo geral para o país, né? Ou essa revisão de pensamento em como controlar essas dívidas americanas, não, Cássio? Engraçado isso, porque o populismo não tem lado, né? O populismo, ele anda para a direita, ele anda para a esquerda, e o Donald Trump, o Alan bem disse, ele faz a gestão do Banco do Mundo. Externamente, mas internamente a indústria norte-americana está cada vez mais incipiente, os empregos nos Estados Unidos estão diminuindo e há essa pressão interna por parte dos eleitores do Donald Trump para que ele dê uma resposta a isso. E esse pacote fiscal, no dia a dia das pessoas, ele
num primeiro momento, não vai surtir tantos efeitos. O Alan bem disse, vale reiterar, ele é algo que vai surtir efeitos a longo prazo. E para o populista e para quem elege o populista, o que se quer é uma reação imediata, é uma resposta imediata. E isso não vai acontecer, não existem soluções simples para problemas complexos. Então isso vai desgastando o Donald Trump, inclusive para o seu eleitorado e para a sua base de sustentação. Se a gente olhar para a votação disso no Senado, nós tivemos vários republicanos votando contrariamente ao projeto. Então o Trump tem um problema político e um problema econômico. Não sei qual será a capacidade dele em lidar com isso, porque eu disse há pouco, vale reiterar, ele não é jeitoso, ele não faz muita questão de agradar as pessoas, pelo contrário, quando ele é contrariado, ele faz birra e acaba batendo nessas pessoas. Então eu tenho curiosidade, para falar o mínimo, em qual será a postura dele para sair dessa confusão. Gani, pensando em termos ainda econômicos, né? Então ele não está fazendo questão, por exemplo, do apetite dos investidores, que certamente vai ser modificado. Em termos políticos, que tipo de consequências que ele está correndo? Não, ele está olhando basicamente para as suas necessidades, a necessidade da população, pensando também do ponto de vista eleitoral, muito embora ele não possa ser presidente novamente, mas ele está pensando, claro, na sua popularidade. Então, aumenta gastos militares, aumenta gastos com subsídio para as empresas, também tem uma contrapartida de redução de impostos. Agora, evidentemente que o mercado financeiro, ele acaba colocando isso na conta, né? Ou seja, aumenta um pouco o prêmio de risco na economia norte-americana, sustentando taxas mais elevadas dos títulos públicos. Mas o mercado financeiro age racionalmente, colocando no preço, né, todo este risco, mas o governante ele não está muito preocupado com essas reações do mercado financeiro. Na verdade, ele está preocupado ali em colocar em prática a sua política econômica e principalmente ter os efeitos dessa política econômica, colher os efeitos dessa política econômica mais a curto prazo, pegando um gancho aí no que o Akash falou. Muito embora a médio e longo prazo você tenha consequências negativas, que é, de novo, essa dívida pública dos Estados Unidos crescendo, já acima de 100% do PIB, e vai chegar num patamar que ela pode se tornar insustentável, o que seria muito ruim para os Estados Unidos e principalmente para o mundo inteiro. O Acácio, pegando como gancho isso que está dizendo o Gani, eu lembro que a economia do Biden foi muito criticada, né? Foi um dos pontos altos aí também para a eleição do Donald Trump, fazer a América grande novamente, e a questão da economia foi muito debatida no governo Biden. Por outro lado, ele manda dinheiro para a questão militar, manda muito mais dinheiro para a deportação de imigrantes. E aí as dúvidas, e fora aquele tarifaço contra vários países, a dúvida que fica é a seguinte: e a economia do americano do dia a dia? Será que ela vai funcionar? Quem que vai cobrir esses empregos desses imigrantes que acabam suprindo bastante várias empresas e fábricas lá nos Estados Unidos? Então pode ser que de algum modo a gente daqui a um médio e longo prazo tenha um buraco aí nessa economia americana, nessa questão de serviços e trabalhadores, não? Nonato, esse buraco já existe, e o Trump, a pretexto de deixar de pé esse nacionalismo, ele está cavando ainda mais esse buraco, porque você toca num ponto crucial. A economia norte-americana é muito dependente desta mão de obra de pessoas de fora. Os americanos já não querem mais se submeter a certos tipos de serviços, aqueles serviços braçais, aqueles serviços que demandem menos capacidade intelectual e que, obviamente, têm remunerações menores. Com essa ausência, com essa carência, isso vai acabar trazendo um problema na mão de obra norte-americana. Serviços essenciais deixarão de ser prestados ou serão prestados com menos qualidade. E isso
E isso vai afetar não só a economia norte-americana, como também afetará o dia a dia do americano. O americano tem orgulho daquele American Way of Life. E dentro desse American Way of Life, esses serviços e esta prestação de serviços faz parte importante disso. E isso, obviamente, vai afetar a popularidade do Donald Trump. E aqui eu toco num ponto que o Gani tocou, que eu acho essencial. A rigor, o Trump não pode ser reeleito, porque nos Estados Unidos, por determinação constitucional, alguém só pode ser presidente da República por 8 anos. Diretos ou intercalados. O Trump foi lá atrás e agora é de novo. Mas ele tenta elevar a sua popularidade exatamente para que ele mude essa regra constitucional. E esse pacote é parte essencial dessa estratégia.